Olá a todas psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, na sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produziremos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é a psicologia do trânsito e a mobilidade humana. Para abordar esse tema, conversamos com Roberto Cruz, professor e pesquisador do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Frequentemente assistimos ou ficamos sabendo de acidentes no trânsito e, mediante a esses comportamentos de risco, surge a discussão, o que leva as pessoas, deliberadamente ou não, comportarem-se de maneira perigosa no trânsito. O senhor considera que o psicólogo do trânsito possa fazer alguma coisa quanto a isso? E de que maneira e como poderia intervir? O trânsito, para os psicólogos, é comportamento. E o que nós vemos todos os dias no trânsito? Acidentes, agressividade, despreparo para lidar com as regras e normas do trânsito, condutas abusivas de condutores e pedestres. Avaliar e prevenir esses comportamentos e intervir sempre que for necessário para reduzir a exposição aos riscos no trânsito e suas consequências pessoais, familiares, sociais e econômicas é o foco do trabalho dos psicólogos do trânsito. Em termos de comportamento de risco no trânsito, basicamente há duas abordagens privilegiadas. A abordagem de risco centrada no indivíduo, que parte do pressuposto de que há pessoas que apresentam o comportamento de propensão ao risco, ou seja, que tendem a se envolver em eventos desagradáveis no trânsito, e o que envolve necessariamente a noção de culpabilidade e responsabilidade individual. A abordagem centrada no sistema, que é a outra abordagem, é parte do pressuposto de que há aspectos do ambiente de trânsito, seja na organização, na estrutura, na qualidade das rodovias, nas tecnologias empregadas, inclusive os próprios veículos, que todos esses aspectos contribuem primariamente nos erros e acidentes. Sabemos que essas duas abordagens elas convivem juntas na compreensão do sistema trânsito. A tendência hoje, portanto, é entender que o comportamento de risco no trânsito é um fenômeno complexo e multideterminado, que é influenciado por variáveis individuais, tais como as funções emocionais, cognitivas, etc., e ambientais, que são os aspectos da cultura, os aspectos econômicos, políticos, etc. Assim, se a gente considerar que erros, incidentes e acidentes, assim como os comportamentos de proteção, de cuidados e prevenção, são produzidos exatamente nessa interação. Por exemplo, do ponto de vista individual, há uma relação entre impulsividade e comportamento de risco no trânsito. E a impulsividade, quando associada ao uso de álcool e outras drogas, que nós chamamos de substâncias psicoativas, interfere nas funções executivas e na estabilidade emocional das pessoas. Isso faz com que reduza a capacidade de discriminação de estímulos, interfere na atenção plena, reduz a capacidade de julgamento e a tomada de decisão em situações em que exigiriam maior processamento para decidir o que fazer ou o que evitar. Por outro lado, do ponto de vista ambiental, se considerar a ausência de processos educativos, restrição de dispositivos de monitoramento e fiscalização das condutas no trânsito, precariedade das vias e até das tecnologias utilizadas, inclusive dos próprios veículos, todos esses aspectos contribuem no seu conjunto para os desfechos favoráveis no trânsito, por exemplo, os acidentes e os danos materiais e pessoais. A psicologia do trânsito possui grande relevância social e a sociedade precisará cada vez mais do seu suporte para enfrentar os desafios que o trânsito lhe impõe. Mas ainda hoje, a maioria dos psicólogos do trânsito trabalha na avaliação psicológica de motoristas. Que outras possibilidades de atuação o psicólogo pode estar desenvolvendo? Então, é importante compreender que o foco das avaliações e intervenções desenvolvidas pelos psicólogos do trânsito é reduzir o risco de todos os participantes do trânsito, e não somente dos condutores. Isso significa que os psicólogos do trânsito devem se preocupar em prevenir a exposição aos riscos e aos eventos no trânsito para crianças, adolescentes, idosos, e não somente para a faixa etária daqueles que estão ativamente na condução de veículos, sejam amadores ou profissionais, porque crianças, adolescentes e idosos também são vítimas de acidentes de trânsito e de condutas abusivas em geral. Então, os desafios ao trabalho dos psicólogos do trânsito são muitos. O primeiro deles é considerar que o papel dos psicólogos do trânsito hoje
não é apenas priorizar a avaliação inicial para obtenção na Carteira Nacional de Habilitação, mas principalmente promover a avaliação psicológica dos condutores reincidentes, ou seja, aqueles que tendem a se comportar de maneira impulsiva no trânsito, ou que detêm pouco repertório ou habilidades para o comportamento de dirigir. Além disso, é importante promover a assistência psicológica às vítimas de acidentes, que não necessariamente são condutores, mas são participantes de trânsito em geral. Então, eu diria que, de forma sintética, o trabalho dos psicólogos do trânsito, eles devem se ater a um tripé, né? O tripé que reúne a prevenção, a avaliação e a reabilitação. Ações de prevenção para evitar consequências indesejáveis futuras, especialmente por meio de processos educativos, medidas preventivas, educação preventiva, etc. A avaliação, né, seja numa conduta de ingresso ao sistema trânsito, ou para detectar evidências de que, uma vez exposto ao sistema trânsito, a pessoa apresente um conjunto de inabilidades decorrentes dessa exposição, e, se for o caso, no terceiro aspecto do tripé, reabilitar pessoas, né, promover a reinserção ao trânsito e à sociedade, pessoas que apresentaram restrições ou desabilidades ou danos resultantes da sua relação de exposição aos eventos do sistema trânsito. Em outubro de 2019, o senhor, na qualidade de palestrante, juntamente com a presidente da Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana, estiveram em Brasília, participando da comissão especial destinada a proferir o parecer ao projeto de lei número 3267 de 2019 do Poder Executivo, que altera a lei número 9503 de setembro de 1997, que institui o Código Nacional de Trânsito, a qual teve como pauta habilitação e exames de aptidão física e mental. Na sua concepção, as pretensões do PL 3267 são consideradas como melhorias no processo já existente? E como você avalia os profissionais psicólogos inscritos no CRP 12 neste processo? Então, a Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana do CRP de Santa Catarina esteve envolvida e está envolvida diretamente nessa discussão sobre as mudanças do PL 3267 e em muitas outras discussões relativas ao trabalho dos psicólogos do trânsito de Santa Catarina. Há uma intensa discussão e até produção de materiais que podem auxiliar na melhoria da avaliação psicológica do trânsito, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil. Tenho participado das reuniões da comissão e tenho percebido o envolvimento cada vez maior dos profissionais do trânsito na organização de determinadas pautas, reuniões com representantes de executivo, do legislativo estadual, programação de eventos em várias regiões de Santa Catarina. Há, inclusive, em curso atividade de capacitação interna do próprio grupo que constitui a comissão. Na verdade, eu percebo que Santa Catarina nunca esteve tão envolvida com as discussões relativas ao trânsito e à mobilidade humana. Espero que continuemos com essa disposição, enfrentando os desafios que estão postos pela frente, sempre no sentido de melhorar o nosso trabalho junto não somente aos condutores, mas a todos os participantes do sistema trânsito. Considerando a avaliação psicológica realizada pelos psicólogos, peritos e examinadores do trânsito para candidatos a CNH, um espaço de direito há anos conquistado pelo psicólogo do trânsito, o senhor apresentou em sua participação em Brasília e posteriormente chamado várias vezes para apresentar de forma mais ampla algumas propostas de mudanças e melhorias no contexto da avaliação. Você poderia falar um pouco dessas propostas de mudança e ampliações da prestação desse serviço e falar do projeto que o senhor apresentou em Brasília? Então, o PL 3267 de 2019, apresentado pelo governo para tramitação no Legislativo, de fato tinha como única preocupação, segundo o próprio governo, reduzir custos ao condutor e, de certa maneira, afrouxar as regras de controle de multas pelo aumento de pontos do infrator. Além disso, interferia diretamente no sistema de avaliação médica e psicológica atual, ampliando significativamente o período de renovação da licença para dirigir até os 65 anos de idade, dentre outros aspectos que o PL destacava. O que fizemos então? Começamos a participar das reuniões legislativas na Câmara dos Deputados em Brasília, especialmente nas reuniões da Câmara Especial que discutiu o PL do governo. Diversas audiências com especialistas e autoridades do governo foram realizadas no ano de 2019,
e especialmente entre outubro e dezembro de 2019, houve um incremento da nossa participação. A partir de uma palestra que eu fiz nessa Câmara Temática, em outubro do ano passado, a convite da Associação Brasileira de Clínica de Trânsito, fui convidado juntamente com representantes da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a detalhar alguns pontos do PL do governo para alguns deputados, no sentido até de auxiliar na produção de emendas alternativas ao PL que estava sendo discutido em curso, né? E a Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade do CRP de Santa Catarina esteve presente nessas tratativas durante esse período, né, do final do ano passado. Então, elaborei uma proposta alternativa ao PL 3267, apresentando justificativas técnicas, científicas e até um fluxograma de decisões para um novo modelo de avaliação psicológica no trânsito. E juntamente com representantes da Abramet, construímos um projeto alternativo, artigo por artigo, procurando detalhar as especificidades da atuação dos peritos médicos psicólogos no Código de Trânsito, buscando colaborar aí no trabalho do relator da comissão especial. E ao final, depois de muitas reuniões e tratativas com assessores, deputados e até senadores envolvidos nessa discussão, inclusive a assessoria do próprio relator, avaliamos que as nossas propostas contribuíram favoravelmente no relatório final apresentado em dezembro do ano passado, e foi apresentado para os membros da comissão especial. Havia expectativa de votação ainda no ano passado, mas ela foi adiada para este ano, né? Então, nesse relatório, nós conseguimos, e avaliamos que conseguimos, algumas coisas importantes. Garantimos a exigência de credenciamento de médicos psicólogos junto ao DETRAN, a exigência do exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica em todas as CNHs, com atividade remunerada independente da categoria, a validade de 5 anos para todas as CNHs, com atividade remunerada independente de categoria, a distribuição equitativa dos exames periciais médicos e psicológicos, a exigência de título de especialista para médicos e psicólogos e de um tempo de 3 anos para que os novos credenciados se ajustassem à regra, à nova regra. Em relação ao prazo da validade de CNH, nós influenciamos, de fato, na relatoria para 10 anos para motoristas de 18 a 39 anos, 5 anos para motoristas até 69 anos e 3 anos para motoristas a partir de 70 anos, bem diferentemente do que previa o PL original do governo. E conseguimos introduzir algo que não havia antes, e essa foi uma boa novidade. E conseguimos introduzir no relatório final a avaliação psicológica de reincidentes, que é uma grande novidade, que foi proposta por nós à relatoria, que foi acatada, e que é uma necessidade objetiva, dado que esse é um aspecto que é realizado na avaliação médico-psicológica, especialmente no continente europeu, e se avalia que a avaliação de reincidentes ela contribui muito para a redução de acidentes de trânsito. Bom, no ano que começou agora, 2020, o relatório que estava previsto retornar, né, à Câmara para debate, apreciação e deliberação final, ele acabou não acontecendo em fevereiro. E tendo em vista agora todos os pedidos de vista que foram feitos e provavelmente a produção do relatório final será produzida junto com outros relatórios que a comissão vai produzir. E agora com a crise, né, do coronavírus e tudo que está acontecendo, de fato, esse não é um assunto que é importante, é considerado importante para as reuniões da Câmara Especial, ela realmente fica em segundo plano. Então, hoje, de fevereiro para cá, todos os assuntos, né, relacionados a aspectos econômicos e políticos, eles ganharam mais importância, né? Então, a gente espera que, após essa crise toda que a gente está passando da pandemia do Covid-19, que a vida, ao voltar à normalidade, e o legislativo também, né, a gente possa retomar e deliberar sobre esse assunto.